Se liga só nessa sugestão aqui que o Joilson enviou. Um breve parênteses, Joilson, muito obrigado pela sua presença recorrente aqui no canal, tá? Fechou parênteses, seria possível um vídeo esclarecendo o papel e a importância de cada profissional no processo de emagrecimento e melhoria da composição corporal? Médico, nutricionista, personal, apenas a academia não traz bons resultados. Então, se você também tem dúvida em qual tipo de profissional e quando procurar cada um deles, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Como vocês puderam ver, os temas são sugeridos por vocês. Então já aproveita esse momento aqui do vídeo, deixa o seu curtir, deixa o seu like. Você está pesquisando algum conteúdo, algum tema aqui no YouTube e ainda não ouviu sobre? Manda aqui. Pode deixar que em breve será tema aqui no canal. Aí você aproveita também, né? Faz a inscrição, ativa o sininho, porque são 4 vídeos por semana, são bons temas, bons conteúdos, que eu tenho certeza que a dúvida, né, que é especificamente do Joilson, não vai ser só dele. Então vamos nessa. Qual o papel do médico no processo de emagrecimento, nesse processo de melhoria de composição corporal? Eu adorei esse termo, significa que está assistindo aqui ao conteúdo. Por quê, pessoal? Quando você está em uma mudança do seu corpo, não necessariamente é só reduzir o número da balança. Por vezes, esse número ele pode ficar estável ou variar pouco e dar uma falsa impressão de que você não está conquistando os seus resultados. Para ficar mais claro, mais palpável, eu vou criar aqui uns números fictícios, mas que remetem de fato como a realidade acontece. Pense assim, você é uma pessoa com 100 quilos. Você pode ter nesses 100 quilos 50 quilos de músculo e 50 quilos de massa de gordura, ou você pode ter nesses 100 quilos 60 quilos de massa de gordura e 40 quilos de massa muscular. Então, quando a gente coloca a comparação, a proporção de massa muscular pela massa de gordura, o cenário 1, que está 50-50, está mais positivo do que o cenário 2, que está 60-40. E é esse mecanismo que acontece, por exemplo, você tem obesidade, gira uma chavinha aqui dentro e dizer, eu preciso mudar meu estilo de vida. E aí você começa, está indo na academia, começou a fazer seu treino aeróbico, aumentou o seu aporte de proteína, pela média total ali das suas refeições, e aí você está vendo que os números da balança não estão modificando tanto. O que é que pode acontecer nesse processo? Você aumenta o peso de massa muscular e reduz o peso de massa de gordura. E aí aquela relação não modifica tanto quanto você se imagina no seu espelho. Então, uma boa olhada no espelho, as suas roupas, medidas, né, de circunferência abdominal, pregas cutâneas, avaliações com bioimpedância, DEXA, que é um exame que a gente chama de padrão ouro, que é o melhor para avaliar a sua composição corporal, podem dizer muito mais do que unicamente um número em uma balança digital isolada, certo? Então, não se apega a unicamente esse número para entender o seu processo de melhoria de composição corporal. Por isso que eu adoro falar esse termo e não simplesmente dizer emagrecimento. Não é só perder o peso, mas como que você está modificando a relação de massa muscular e de massa de gordura aí nesse seu caminho. Que esse é o grande intuito especificamente do médico do esporte, certo? A medicina esportiva, você vai ter esse contexto para prevenção de doenças cardiovasculares, essa morte súbita induzida pelo exercício, que pode acontecer, apesar de raro, pode acontecer. O sedentarismo, ele mata muito mais do que a morte súbita. Não é algo para ser mais um obstáculo nessa adesão. É só uma cartinha na manga para ninguém ser pego desprevenido, ninguém ser pego de surpresa. Um segundo ponto que essa avaliação pré-participação faz é justamente a prevenção de lesões osteomusculares. Muitas vezes os indivíduos, né, que estão nesse processo de melhoria de composição corporal já têm um joelho que tem uma osteoartrite, algum desgaste em quadril, alguma queixa, né, de lombalgia, dor nas costas de maneira mecânica, e nesse processo a gente consegue induzir a sobrecarga, o quanto de intensidade de exercício vão estar ali naquele alvo ideal, né, bem dosado para vocês. Eu sempre falo que o exercício é remédio. E toda medicação você vai ter uma dose, um intervalo e uma frequência ideais para cada uma das pessoas. Porque essa medicação, ela não é tão engessada quanto uma dipirona, um paracetamol, um antihipertensivo, um antidiabético oral.
Uma dose de exercício para mim vai ter uma intensidade, e uma dose de exercício para você que está iniciando, começando esse processo, vai ter uma intensidade um pouco maior, assim como para um atleta olímpico vai ter uma intensidade menor. Então isso tudo a gente precisa individualizar e ver qual o nível de treinabilidade dessa pessoa. Assim como um terceiro ponto nesse processo de avaliação pré-participação é justamente fazer o rastreio de doenças, certo? Existem doenças que são silenciosas, pressão alta, diabetes, alguns tipos de cânceres, e a depender, né, da história familiar, de qual faixa etária que estamos falando, a gente pode chegar em um processo antes das lesões, dos grandes acometimentos eles acontecerem. Então, essa seria uma grande ação aí do médico nesse processo de melhoria de composição corporal. Entender esse processo de prevenção de doença cardiovascular, prevenção de lesões osteomusculares e avaliação clínica, avaliação médica global. Qual o papel do nutricionista? Por mais que a minha consulta, eu de fato abordo a parte de alimentação em relação a macronutrientes, em relação à ingesta de calorias, abordo a parte da suplementação. O nutricionista, ele é o profissional mais capacitado e mais habilitado, inclusive é o único que é responsável, que pode de fato passar um diário, um recordatório aí, opções do que você precisa, certo? Por vezes as pessoas confundem, né, um pouco a ação do nutrólogo, nutricionista, médico do esporte. Eu não vou passar cardápio, orientações para vocês. Quem faz isso é o nutricionista. E assim, o processo de melhoria de composição corporal, a gente precisa firmar o tripé: exercício, nutrição e sono. Quando você treina, você está treinando. Quando você come, você está treinando. E quando você dorme, você também está treinando. Se isso aqui não está bem fixo, bem firmado, a condução vai ficar meio bamba e seus objetivos eles não vão ser alcançados. E, obviamente, o grande pilar nesse processo é a sua alimentação. Obesidade, ela está em grande percentual. Nós temos uma pandemia de obesidade porque hoje a oferta de calorias, a oferta de energia é muito mais fácil do que já foi antes. Hoje você pega seu celular, pede a comida no aplicativo, a comida vai chegar ali na sua porta e você ainda reclama que tem que ir talvez na porta do condomínio ou descer do seu prédio para pegar essa comida. Além da facilidade dessa oferta, a densidade, né, a quantidade de calorias em pequenas porções também vem aumentando. Então assim, as nossas escolhas alimentares, elas são fundamentais, são um ponto-chave nesse processo. E o nutricionista, novamente, vai ser o profissional mais habilitado, capacitado para te conduzir nesse processo. E onde vem o profissional de educação física? Olha só, aí a gente precisa abrir uma outra abinha para explicar alguns cenários, alguns processos. Eu sempre gosto de fazer umas analogias. Então o seu corpo é como se fosse um carro. Esse carro, você pode ter um carro 1.0 ou um carro 2.0. Esse carro 2.0, ele é naturalmente mais gastador do que um 1.0. E como que você modifica o seu metabolismo? Você que está queixando aí, meu metabolismo é lento. Seu metabolismo é lento porque você tem baixa massa muscular. Se você aumentar a sua massa muscular, você está transformando o seu carro em um 2.0. Você está transformando o seu carro em uma coisa mais gastadora, certo? E aí, o educador físico, profissional da educação física, vai ser o grande condutor desse cenário. Por quê? A gente tem umas diferenças entre atividade física, exercício físico e esporte. A atividade física é todo e qualquer movimento corporal que você faça ao longo do dia. Então, uma faxina de casa, carregar sacolas do mercadinho, subir e descer escadas, fazer exercício físico, são exemplos de atividade física. Só que, na nossa sociedade, por questões aí dessa tecnologia, a gente está cada vez mais limitando o nosso movimento corporal. E ainda mais quando a gente tem maiores percentuais de pessoas trabalhando em home office. Então nem de casa mais você precisa sair para trabalhar. E outro ponto, né? Mais uma vez os aplicativos. Você precisa fazer um mercadinho, não precisa mais nem sair de casa. Você pega aqui o negócio e entrega. Então, aquele movimento que você fazia, né, ou ao menos que deve continuar fazendo, carregar sacola, isso tudo induz um gasto de energia, um gasto de caloria, que é um ponto-chave, um ponto fundamental para você modificar esse processo de queima. A gente precisa botar esse carro para rodar. O carro ali paradinho na garagem, você dentro da sua casa, você não queima energia não. Então vamos nessa. E aí, qual o ponto-chave nesse processo? Qual o detalhe? Exercício físico.
que é uma atividade física estruturada. E quando você tem uma atividade física estruturada, aquele movimento ali na academia, boxe de crossfit, corrida, que você está ligado, que você está antenado, o seu foco, a sua concentração estão direcionados para aquilo, o seu processo de queima, o seu processo de combustão, ele fica aumentado. E como é que você melhora essa adesão? Tendo um profissional de educação física ao seu lado, porque aí você não consegue dar migué, né? O cara vai ficar ali vigiando, você não vai ficar faltando, porque assim, quando você está no seu box crossfit, na sua corrida, né, na sua academia, se você vai sozinho, a chance de você faltar, ela existe. Porque a rotina é cansativa, é maçante, principalmente para quem tem uma jornada de trabalho um pouco mais longa, principalmente para quem, assim como eu, tem filhos, né? Filho demanda um gasto de energia, mas uma energia que não emagrece não, né? É uma energia que só te cansa. Mas vamos lá, fecha esse parênteses aqui. E aí o educador físico, ele vai chegar ali para, pô, vamos comigo aqui, não vou deixar a peteca cair, você não vai desistir nesse processo não, vamos continuar. E o outro ponto é o foco. Você pode também não jogar tanta carga, aí dar um migué na amplitude, porque os detalhes, né, da execução do movimento, a tensão que você gera no seu músculo, também vão ser pontos fundamentais nesse processo de transformação do seu motor 1.0 para o motor 2.0. E aí, para a gente finalizar e concluir esse vídeo, eu sempre levanto a bandeira do multidisciplinar, e ainda mais pensando no interdisciplinar. Todos os pacientes que eu atendo, eu pergunto se tem um nutricionista, se tem um profissional da educação física, que eu gosto de me comunicar. Eu gosto de conversar com cada um deles, porque os profissionais, cada um vai ter a sua visão. Então pensa aqui, ó, um círculo. Você tem a medicina esportiva, você tem a nutrição, você tem o profissional da educação física. Cada área vai ter a sua interseção, mas quando a gente pega o círculo total, a área final, você aumentou o campo de atuação. Então, a visão de cada um profissional, de cada um desses profissionais, vai ser algo a mais, algo positivo, para que você, de fato, atinja os seus objetivos nesse processo de melhoria de composição corporal. E aí, se esses profissionais eles se comunicam, um conversa com o outro, isso aí ainda é mais potencializado. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Joga aqui nos comentários. Sugestão de novos temas? Joga aqui também, que fica interessante esse bate-papo. Pô, chegou até aqui agora. Ainda não está inscrito no canal, né? Pelo amor de Deus. Faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.